sua vida financeira, da sua mentalidade e do seu futuro, mas que quase ninguém aplica de verdade? Não é o pensamento positivo superficial, não é repetir afirmações no espelho, não é simplesmente acreditar. É algo muito mais profundo, mais desconfortável e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. E o mais impressionante é que esse conselho está diante dos olhos de milhões de pessoas há décadas e, mesmo assim, continua sendo ignorado. Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, passou mais de 20 anos estudando as mentes mais ricas e bem-sucedidas do seu tempo. Ele entrevistou empresários, líderes, inventores, homens que construíram impérios do zero. E depois de toda essa pesquisa, ele deixou um princípio que atravessa praticamente toda a sua obra, mas que poucas pessoas levam a sério. O conselho mais ignorado de Napoleon Hill é este: desenvolva uma obsessão definida por um propósito claro. Não um desejo fraco, não um seria legal se, mas um propósito tão forte que reorganiza sua identidade inteira. A maioria das pessoas diz que quer ser rica, mas no fundo elas querem conforto, querem segurança, querem alívio das contas. Isso é diferente de ter um propósito ardente. Hill falava sobre desejo ardente como o ponto de partida de toda conquista. Só que a palavra desejo ficou banalizada. Hoje todo mundo deseja algo, mas quase ninguém está disposto a transformar esse desejo em uma decisão definitiva. E é aqui que está o erro silencioso que mantém tanta gente no mesmo lugar ano após ano. Um propósito claro não é apenas saber o que você quer, é decidir que você não aceita mais viver abaixo do seu potencial, é transformar o seu objetivo em algo inegociável. Quando Hill estudou grandes empresários, ele percebeu que eles não tinham apenas metas, eles tinham uma visão tão definida que cada decisão diária era filtrada por ela. Se algo não aproximava do objetivo, era descartado. Se aproximava, era priorizado. Simples, mas extremamente difícil de aplicar. E por que é tão ignorado? Porque exige responsabilidade total. Quando você define um propósito com clareza, você elimina desculpas. Você não pode mais culpar o governo, a economia, sua família, seu passado. Você assume que sua vida é resultado direto das suas decisões e da sua mentalidade. Isso é desconfortável. É mais fácil consumir vídeos motivacionais do que sentar e escrever exatamente quanto você quer ganhar, até quando e o que está disposto a entregar em troca. Hill dizia que riqueza começa na mente, mas não termina nela. Pensamento sem ação é ilusão. Visualização sem plano é fantasia. O conselho mais ignorado é que você precisa transformar seu desejo em um plano concreto e agir diariamente, mesmo quando não sente vontade. A maioria das pessoas age baseada em emoção. Pessoas bem-sucedidas agem baseadas em compromisso. E aqui vai algo que pode doer. Você provavelmente não está falhando por falta de capacidade. Você está falhando por falta de decisão definitiva. Quando alguém decide de verdade, o cérebro começa a procurar caminhos. As oportunidades que antes passavam despercebidas começam a aparecer. As conversas mudam, o foco muda, a postura muda. É quase como se o mundo respondesse à clareza da sua mente. Mas existe um detalhe ainda mais profundo nesse conselho. Hill falava sobre autossugestão, sobre alimentar a mente com pensamentos alinhados ao objetivo. Só que isso não é repetir frases vazias, é criar uma narrativa interna que sustente sua identidade futura. Se você diz que quer enriquecer, mas internamente se vê como alguém ruim com dinheiro, você cria conflito, e conflito interno sabota resultado externo. O que quase ninguém percebe é que o propósito definido precisa ser emocional. Não basta dizer, quero ganhar 20 mil por mês. Por quê? O que isso representa? Liberdade? Orgulho? Provar algo para alguém? Segurança para sua família? Quando você conecta o objetivo a uma emoção forte, ele deixa de ser um número e vira combustível. Outro ponto ignorado é a persistência. Hill foi claro, a maioria das pessoas está a poucos passos do sucesso quando desiste. Só que como elas não têm um propósito realmente definido, qualquer dificuldade vira justificativa para parar. Quando o propósito é fraco, o obstáculo parece maior. Quando o propósito é forte, o obstáculo vira parte do processo. Você já percebeu como algumas pessoas passam por crises enormes e continuam firmes?
Não é sorte, não é ausência de medo, é clareza. Elas sabem exatamente onde querem chegar, e isso cria resistência psicológica. A mente humana aguenta muito mais pressão quando existe sentido por trás do esforço. E agora, eu quero que você seja completamente honesto consigo mesmo. Se você continuasse fazendo exatamente o que faz hoje pelos próximos 5 anos, sua vida melhoraria drasticamente? Ou você estaria praticamente no mesmo lugar? Essa pergunta dói, mas ela revela se você realmente tem um propósito definido ou apenas desejos vagos. Napoleon Hill também falava sobre o poder do ambiente. Se você declara um propósito, mas convive diariamente com pessoas que desacreditam, que zombam de ambição, que normalizam mediocridade, você vai lutar contra duas forças, o mundo externo e sua própria mente. Por isso, o conselho ignorado também envolve proteger sua visão. Nem todo mundo precisa saber do seu plano, nem todo mundo merece acesso a seus sonhos. Existe uma frase implícita no trabalho de Hill que poucos absorvem. Riqueza é consequência de quem você se torna. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre disciplina, mentalidade, coragem, liderança, comunicação, decisão. Se você se transforma internamente, o resultado externo acompanha, mas a maioria quer o resultado sem a transformação. Talvez o que esteja faltando na sua vida não seja mais informação, seja mais compromisso. Você pode assistir centenas de vídeos, ler dezenas de livros, consumir frases motivacionais diariamente, mas se você não sentar hoje e definir exatamente o que quer, quanto quer, até quando quer e qual será o seu plano inicial, você continuará girando em círculos. E aqui vai um exercício simples e poderoso. Escreva sua meta principal como se já fosse real. Defina valor, prazo e o que está disposto a entregar em troca. Leia isso todos os dias em voz alta, não como mágica, mas como alinhamento mental. Isso reprograma seu foco, isso ajusta suas decisões, isso cria coerência interna. O conselho mais ignorado de Napoleon Hill não é glamuroso, ele não viraliza em frases curtas, ele exige introspecção, clareza e ação consistente. E talvez por isso seja ignorado, porque não vem de ilusão rápida, vem de responsabilidade. Agora imagine sua vida daqui a 3 anos se você aplicar isso com seriedade. Imagine acordar sabendo exatamente qual é sua missão. Imagine não depender de motivação, mas de disciplina. Imagine olhar para trás e perceber que o ponto de virada foi o dia em que você decidiu levar seu propósito a sério. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, eu quero que você faça 2 coisas agora. Primeiro, deixa o like nesse vídeo, porque isso mostra para o algoritmo que esse tipo de conteúdo precisa alcançar mais pessoas que estão prontas para evoluir. E segundo, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre mentalidade, riqueza e crescimento real, sem ilusão. E comenta aqui embaixo qual é o seu propósito principal hoje. Escreve, torna público. Quando você verbaliza, você fortalece. Talvez você tenha começado esse vídeo pensando que descobriria uma frase secreta escondida em um livro antigo, mas o verdadeiro segredo é mais simples e mais desafiador: decidir quem você vai ser e não negociar mais com a mediocridade. Napoleon Hill deixou pistas claras, o que faltava era alguém te lembrar de aplicar. E agora a decisão é sua. Você pode fechar esse vídeo e continuar como sempre, ou pode transformar esse momento no início de uma nova fase. O conselho sempre esteve lá. A pergunta é: você vai continuar ignorando ou finalmente vai agir?